Muito bem, olá pessoal, estamos de volta para mais um Papo Cultural aqui pela MacPlus TV, que vai também transmitido pelos canais do YouTube, da MacPlus TV e do César Mackenzie, e também no canal do Facebook, também da MacPlus TV e do César Mackenzie. E você também pode diretamente no site, né, da MacPlus, você curtir também todos os programas que a gente produz. Tá certo? Muito bem, e o papo de hoje, no nosso Papo Cultural, vamos falar sobre literatura, né? Que maravilha, bem cultural mesmo. E deixa eu chamar aqui, convocar ele que é o presidente da Academia Literária de Piraí, Saulo Soares. E aí, Saulo, tudo bem? Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, né? Muito feliz de poder estar aqui, agradecer a você pelo convite, pela iniciativa da Mac Plus. Eu acho que é interessantíssimo para toda a cultura do Piraí, para todos os segmentos, né? E Uhum. estamos bastante animados para falar sobre literatura, sobre a Academia Literária de Piraí e deixar, né, esse programa aqui como um marco, né? Como um marco aí Isso. de divulgação da academia em Piraí, nos meios digitais, enfim. Estamos aí com bastante alegria e dispostos para fazer um programa super legal para todo mundo. Um Eu tenho, abraço. eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, né? De tanta coisa que a gente tem que falar sobre, né, os acadêmicos de Piraí, que muita gente não sabe. Não é a escola de samba, né? É, Não é a escola de samba, é uma escola de letras. é a É uma escola de escola de letras. letras. É uma escola de letras, é. Boa noite, João Pedro, secretário da Academia Literária de Piraí. Tudo Boa bem? noite, Mackenzie. Boa Tudo noite, João. bom? Tudo Boa certinho com noite, você? presidente. Boa noite, João. Tudo. Ela tem a participação também, a Légia, a nossa querida Légia, ela que é vice-presidente da Academia Literária de Piraí, ou seja, o time está completo. Vamos falar sobre academia, vamos falar sobre os acadêmicos, sobre muitos escritores que são de Piraí, que nasceram em Piraí e que estão fazendo sucesso e que fizeram sucesso também aí mundo afora. Mas muito bem, deixa eu começar. Saulo, Sim, você aposentado, bancário aposentado, não é isso? isso. Quando foi que surgiu aí o seu gosto pela literatura? Conta pra gente um pouquinho aí sobre isso. Então, meu pai era professor de língua portuguesa e literatura brasileira, né? Então, Uhum. desde pequeno, né, estou envolvido nesse mundo, né, da literatura, né? Eu me lembro quando pequenininho fazia uns pequenos poemas, vendia os poemas com meu pai por uma moedinha, 50 centavos, né? Uhum. E eu me lembro até, isso me fez recordar um poeta, Eduardo Tornag, ele tem um lema que fala o seguinte: vendo poemas, não vejo problemas. Ou seja, ele vende de vender e vendo de ver, né? Ele não vê problemas. Então, a literatura comigo é desde criança, né? Num determinado período da minha juventude, eu não produzi, né? Produzi na adolescência, a juventude deu um espaço, e depois, já na fase adulta, eu produzi bastante, né? Sempre poemas, a maioria das vezes poemas. Depois eu ingressei em crônicas, e recentemente agora um gênero literário do que o João aí é um grande baluarte nosso aqui em Piraí, contos. Gosto muito de contos. Ele está rindo dele, mas ele escreve muito bem. Espero conhecer os contos Obrigado. do João. Eu comecei agora também a escrever alguns contos, gostei, né? Então, a literatura, assim, por assim dizer, sempre esteve comigo, né? Sempre esteve. Por conta de algumas coisas, me afastei, mas depois retornei e hoje eu vivo praticamente, depois de aposentado, além das questões familiares, dedicado à literatura. Legal. E o nosso contador, ele é o secretário da Academia Literária de Piraí e é Top. advogado. E aí, dá para conciliar? Como é que foi também esse seu gosto pela literatura, João? Mackenzie, minha mãe sempre me incentivou muito a ler e desde novo eu pegava os livros do meu tio, que ele é jornalista, então livros de crime, ele era fascinado e eu
peguei esse gosto também. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, todos esses foram algumas das companhias que eu tive no início da adolescência até o final. Uhum. E a escrita, ela surgiu também na adolescência, mas eu escrevia mais poesia. Pequenas poesias em folha de caderno, mais para passar o tempo. Mas o conto, ele é relativamente recente e eu agora não me vejo sem poder parar de escrever. Ô, Saulo, quando é que você teve essa ideia? Quando começou a surgir? Você é um dos mentores da Academia Literária de Piraí, né? Outros que até já não estão mais entre a gente também já fomentaram sobre esse evento. E como é que como foi chegar até o ponto de fundar a Academia Literária? Deu muito trabalho? Como é que foi o processo? Queria que você contasse de uma forma assim, resumida também, porque, né, como foi que todo esse processo até a criação efetivamente da academia? É engraçado você tocar nesse assunto. Essa semana eu conversei com o Jefferson, e até vizinho nosso ali, né? E o Jefferson visitou a Academia Literária de Piraí e ele já dizia que, na época dele, ele já tinha um grupo que eram envolvidos com a questão literária. Então, o desejo de uma academia, de um grupo um grupo que reunisse os escritores de Piraí já é de longa data. Robertinho, e, enfim. Com a gente, começou, eu creio que pelas noites literárias promovidas pela Secretaria de Cultura, né? Isso que foi um excelente evento, uma iniciativa muito boa da Academia da Secretaria de Cultura e dos governos passados, e que juntou num livretinho, publicou num livretinho diversos autores de Piraí e de diversos gêneros literários também, né? Então ali começou um grupo, né? Ali começou um grupo, mas nós não tínhamos hoje a facilidade que nós temos das questões tecnológicas, né? Como nós estamos fazendo hoje uma reunião, cada um na sua casa e fazendo aqui. E aquilo foi caminhando e com alguns entraves e tal, e alguns espaços que ficaram desérticos, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de atividade. Eu exerci minha atividade principalmente nos jornais, né? E quando chegou agora o novo governo, nós conversamos com o secretário de Cultura e nós tivemos uma excelente acolhida e aí a coisa funcionou. Aí nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que era necessário para poder fundar a academia. Agora, eu vou dizer, você perguntou se dá trabalho, o trabalho maior é a questão burocrática mesmo, né? A questão burocrática, né? Porque é muito difícil você participou disso, João também, desde a elaboração de um, do estatuto, da ata, enfim, dos registros, das questões jurídicas, enfim, tudo isso é muito difícil. Agora, tudo isso ainda foi agravado pela pandemia. Então, quanto nós não gostaríamos de estarmos todos juntos, né? E aí tudo fluiria com muito mais facilidade, apesar da facilidade que a tecnologia nos dá, a presença é fundamental para esse tipo de atividade, né? Olho Então, no olho, né? nossa, você ter possibilidade de fazer. Nós temos diversos projetos na academia, todos eles esperando, né, que essa pandemia acabe logo com a graça de Deus, com a ciência, com a tecnologia, com a consciência das pessoas, nós possamos colocar, de fato, tudo isso que a gente prevê. Então, a criação da academia foi isso. Um sonho, passou por uns picos e vales, vamos dizer assim, né? E acabou aqui nesse ano, no ano passado, nesse ano, a gente conseguiu, juntamente com a Secretaria de Cultura, realizar, né, a fundação, com a participação de muita gente, não foi só eu, fomos nós, né? Nós fizemos a academia e agora é tocar o barco para frente aí, com bastante literatura, com bastante projetos nas escolas,
entendeu? Eu penso, acho que todos nós que pensamos na academia, que não fique centrado em si própria, não, só ali, não. A gente precisa ter esses momentos, mas depois para a gente sair, ir para as escolas, né? Promover diversas atividades, concursos, entendeu? Saraus, oficinas de leitura, entendeu? Enfim, tem toda uma gama de atividades que nós podemos exercer, que está guardando aí a segurança, né? A segurança para que a gente possa fazer com tranquilidade. Uhum. João Pedro, eu lembro que na minha infância, juventude, eu lia muito um livro, era Os Seis, a série Os Seis, que era do Hélio de Soveral, só que ele assinava por pseudônimo Irani de Castro. Hoje em dia, eu confesso que eu me perdi, eu não tenho mais contato com a literatura de conto, né? Como é que está isso aí? Quem tem se destacado nesse estilo? Olha, conto eu acompanho muito, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil eu gosto muito do Rafael Silvestrini. Ele tem um livro chamado Play, que, enfim, me inspirou em vários momentos, em vários contos, em vários personagens, em várias situações e na vida como um todo. Outros livros que eu gosto, que já não são brasileiros, é do Ted Chiang. Ted Chiang, acho que é isso. Ele, inclusive, é o escritor, o autor, né, do conto em que se baseou aquele filme A Chegada. Né? Acho que a escrita dele é muito, muito boa. Teve há pouco tempo nos cinemas, né? Sim, É engraçado, tem alguns poucos anos. você falando, Mackenzie, e o João também, sobre esses contos, né? O Lúcio Mendonça, ele era um craque dos contos, ele tinha uma coluna, Machado de Assis também tinha, a gente, nessas pesquisas que eu tenho feito, é, é, Histórias da Meia-Noite, se não me engano, Histórias da Meia-Noite, sempre contos, assim, macabros, ou com alguma situação, assim, muito com desfecho. Eu acho que o grande lance é o desfecho que se dá, né, inesperado, aquelas coisas todas, toda a situação que envolve. Li um conto agora, recentemente, do Lúcio Mendonça, chamado Luiz da Serra, interessantíssimo. O Lúcio Mendonça, o conto O Hóspede, do Lúcio Mendonça, quem puder pesquisar na internet, O Hóspede, de Lúcio Mendonça, é fantástico. É Então, vamos fantástica falar a história. do Lúcio de Mendonça. Muito pouca gente sabe, né? Piraí tem um colégio chamado Lúcio de Mendonça. Lúcio de Mendonça, ele foi um dos criadores, né, da Academia Brasileira de Letras, nasceu em Piraí, certo que foi embora cedo, ainda novo, né, criança, bem criança, mas Sim, não deixa de ser piraiense. Né? Inclusive, sim. Piraí antigamente até era apelidada, né, às vezes até sarcasticamente, não sei, como Terra dos Imortais, Uhum. por causa do Lúcio de Mendonça, né? Que Lúcio Mendonça, né? foi o Então, grande articulador da Academia Brasileira de Letras, diga-se de você passagem. tem uma ideia, Joaquim Nabuco, em cartas trocadas com Machado de Assis, ele se refere a Lúcio Mendonça como o nosso fundador. Tem livros, o verdadeiro idealizador da Academia Brasileira de Letras é Lúcio Mendonça. Se você pega as correspondências, eu fiz muita pesquisa da vida de Lúcio, se você pega as correspondências tratadas ali entre as pessoas, travadas entre as pessoas ali, sempre a referência era Lúcio Mendonça. A referência é Lúcio Mendonça. Ele, na verdade, é ele que é o fundador mesmo da Academia Brasileira de Letras. Né? Óbvio, com Machado de Correspondência. Assis, Joaquim Nabuco e com todo mundo. Mas nós sabemos pouco de Lúcio. O que você falou é verdade. Lúcio saiu daqui muito cedo. E hoje eu tive o Zé Maria do Arquivo Municipal, queria mandar um grande abraço para ele nos assistir, que é um Grande parceiro amigo. fantástico, acadêmico, junto conosco, né, o Zé Maria. Ele me passou o inventário, por exemplo, do pai do Lúcio Mendonça.
Então, Lúcio Mendonça nasce na fazenda do Morro Grande, que é entre Piraí e Passa Três, indo para o clube de caça e pesca, assim me falou o Zé Maria. Ele nasce lá em 10 de março de 1854. Em 30 de setembro de 1857, falece o pai dele, com 3 anos. 3 para 4 anos, Lúcio Mendonça. Aí você tem um inventário, conta ali, mostra os irmãos todos, né? Faz um inventário, dizem que eles são os herdeiros primeiro, depois listam os bens, aquela coisa toda. A mãe de Lúcio Mendonça acaba se casando com o administrador da fazenda aqui. Lúcio vai para São Gonçalo do Sapucaí, com 10 para 11 anos, ele já está no colégio lá. São Gonçalo do Sapucaí era a terra dos parentes da mãe dele. Ele já escrevia um jornal manuscrito chamado Aurora Fluminense. Manuscrito. Aurora Fluminense. 11, 12, 13 anos. 12, ele escreve esse jornal. Engraçado que está em terras mineiras, mas o jornal é a Aurora Fluminense. Até hoje eu fiquei pensando, por que é a Aurora Fluminense? Né? Ele era o Fluminense, né? E ele era a Aurora Fluminense, assim, um garotinho novo, né? O dia começa a nascer, a Aurora, né? O Fluminense ali. E ele escrevia, redigia, era manuscrito. Nós temos as imagens, né? Os arquivos digitais desse jornal que ele redigia. Ele saiu dali, o colégio fecha, ele sai de São Gonçalo do Sapucaí e vem para o Rio de Janeiro, para ficar com o irmão dele, Salvador Mendonça, né? Para ficar com Salvador Mendonça. E ali já começa a trabalhar com jornais. Na realidade, Lúcio Mendonça, ele tem toda a produção poética, ele tem uma produção de romance que é O Marido da Dutra, que é um marco, que é o único romance que ele escreveu. Ele começou a escrever um romance no final da vida dele chamado Estopado, mas toda a produção, porque o que ele gostava mesmo era jornalismo. Ele escrevia muito nos jornais, mas muito mesmo, em vários jornais. Entendeu? Você, quando vai pesquisar Lúcio Mendonça, a campanha, por exemplo, republicana, praticamente ele era o grande incentivador da República. E depois ele vem até se arrepender de algumas coisas com relação à República. Posteriormente, quando acontece algumas coisas, ele vem se arrepender, mas ele pensa... Ele também se arrependeu. Pois então, ele vem se arrepender de algumas coisas, então o Lúcio começa a publicar em jornais nessa idade, e publicar traduzindo do inglês, do francês. O primeiro livro de Lúcio, com 18 anos, Névoas Matutinas, é prefaciado por Machado de Assis. Lúcio é fantástico, ele tem uma capacidade de escrita nos contos, nas crônicas, no romance, na campanha política. Ele não era um político partidário, ele era um homem político. Uhum. Né? Enfim, então, ele engraçado, ele tinha uma visão de mundo, né, muito adiantada. Tanto que o romance, por exemplo, O Marido da Adúltera, ele é um romance que é feito de uma forma diferente. Ele é feito chamado romance epistolar. O que acontecia? O romance surge a partir de cartas de uma mulher que trai o marido da Dutra, e que ela tenta explicar toda essa situação, né? E ela faz isso através de cartas que ele envia para ele. É um romance epistolar que era diferente, uma coisa diferente para a época, né? Enfim, Lúcio Mendonça tem nesse romance Estouvado, que é o que a gente tem ele manuscrito, ele começa a fazer uma crítica da República, uma coisa pós-República. Ele pega algumas figuras, né, e junta essas figuras, né, políticas, né, num local, né, e esse local é a Fazenda do Morro do Chapéu, que é uma referência à Fazenda do Morro Grande, em Piraí. Eu acho que se ele não tem um vínculo muito forte com Piraí, né, se dá por conta dessas dores, por conta dessas coisas todas, né? Sai muito cedo daqui, enfim, vai para outro lugar, depois volta, a mãe casa com outra pessoa, enfim. Então, tem uma coisa ali que tem uma melancolia que no Lúcio Mendonça, que as pessoas que estudaram mais a fundo a vida dele notam isso, notam o texto dele, né? Mas é muito bom. É um escritor e é uma pessoa de uma importância muito grande para todo o Brasil. Mas a Academia Literária de Piraí não tem só um patrono, né? Não só o Lúcio de Mendonça. Tem mais um outro patrono. Tem. O senhor Valdemar Pequeno.
com uma descoberta fantástica. O seu Valdemar Pequeno nasce em Piraí em 1898. Ele é posterior a Augusto. Augusto nasce em 1854. Só que ele não nasce na fazenda, numa área rural, ele nasce aqui, no centro. O pai dele é doutor Pímio, que era médico da cidade aqui, né? Então, ele conta a história de Piraí. Tem um livro chamado Um Advogado aí pelos Sertões, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, em que os 4 primeiros capítulos ele fala só de Piraí. Ele mora praticamente em frente ao Jardim da Preguiça. Ali é o Jardim da Preguiça, né? Da casa dele, ele consegue enxergar a estação de trem, que é onde está a rodoviária hoje, né? Uhum. E ele conta as histórias dos personagens da época, da vida dele, do Dr. Pio, dos amigos, né? Como é que eram as coisas, é de emocionar. E faz muitos poemas, isso já adulto, né? Ele faz muitos poemas de saudade de Piraí. Então, e Valdemar, teve uma figura importante, também sai de Piraí, só que mais tarde, né? Lúcio sai com 3 para 4 anos, já Valdemar sai com 10 ou mais um pouco, e vai para Minas também, né? O Valdemar, eu me perdi um pouquinho aqui. Eu ia falar alguma coisa, acabou me perdendo aqui. Enfim, ele faz esses poemas e Valdemar, lá em Minas Gerais, ele consegue. Se forma advogado também como Lúcio, esse é onde eu queria chegar, algumas coisas semelhantes, né? O Valdemar se forma advogado como Lúcio também, tem destaque na advocacia. Lúcio foi o primeiro vereador de São Gonçalo do Sapucaí, que era, naquela época equivalia a ser o prefeito, o vereador mais votado era o prefeito da época. A mesma coisa acontece com o seu Valdemar em Aimorés, né? Então, os dois são, além de envolvidos com a literatura, envolvidos com a justiça, com o meio jurídico e também com a política, né? Valdemar escreve também contos, trovas, poemas, romance, é premiado diversas vezes, é um dos acadêmicos da Academia Mineira de Letras, volta a Piraí, faz poemas de sua volta, nunca se esqueceu daqui, tem um amor grandioso pela cidade, Enfim, uma pessoa que tem uma literatura muito, muito fácil, vamos dizer assim, fácil naquilo que tem de belo, né? Nós, quando lemos sobre Valdemar, poemas, por exemplo, sobre a Capelinha, poemas sobre a Rua Barão do Piraí, sobre aquele, como era a vida naquela cidadezinha dele, sobre o Rio Piraí, onde ele aprendeu a nadar. Belmiro, o amigo dele que morava na fazenda das Palmeiras. Enfim, esse é um piraiense que teve uma história com Piraí, soube valorizar sua história com Piraí e deixou registrado todo esse amor nos livros que ele escreveu. O Valdemar Pequeno eu tive tenho muito contato com a filha dele, a dona Maria Lina, né? Ela nos cedeu bastante material. Esses materiais estão expostos na academia, inclusive. Então, eu ia falar sobre isso. Esses materiais eles ficam expostos na academia. Ela está localizada onde, Saulo? Então, a academia ela está dentro do prédio da Casa de Cultura, que é um anexo da Secretaria de Cultura de Piraí. É uma sala, né? E na academia a gente tem, eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer alguma coisa, né? Nós temos diversas obras raras. Por exemplo, de Lúcio Mendonça temos algumas obras de 1800 e pouco. Tem o Vergastas, que é um livro de poemas de Lúcio Mendonça, que é um livro mais político, mais de poemas, como é que se diz assim, inspirados pela Revolução, enfim. Ele está lá, Vergastas, que é a capa de Raul Pompeia, que é de Angra dos Reis, que era muito amigo de Lúcio, e que Lúcio sofreu muito quando ele faleceu. Ele se mata numa noite de Natal, Raul Pompeia, em Angra dos Reis, era muito amigo de Lúcio. Tem diversas obras agora que nós teremos um outro, que nós vamos falar daqui a pouco, se nós tivermos a oportunidade, várias obras aqui. Do Álvaro Guerra, obras raras do Álvaro Guerra, que é um excelente... Obras de piraienses. Piraienses. Nós temos ali na academia, além desses livros raros,
Nós temos a coleção completa do Jornal Barão, que conta a história de Piraí, está lá, encadernada, né? Nós temos outros livros de literatura, nós temos os livros dos escritores piraienses, desses outros escritores que não patronos, né? E eu anotei aqui, temos revista em quadrinho também. Eu recentemente consegui vários números da revista Participando, que é uma revista publicada pela Companhia Industrial de Papel Piraí, à época era CIP, hoje é Suárez Thermokit, né? Excelente a revista, eu consegui trocando figurinha. Você tem essa? Eu não tenho? Eu tenho essa. Estou falando com as pessoas, né? E fui juntando ali, consegui bastante coisa. Primeiro eu vou deixar no arquivo para que ela seja digitalizada primeiro. Tudo que a gente consegue descobrir nessas pesquisas, o arquivo é o primeiro destinatário. Por quê? Porque para digitalizar e para preservar, né? Um livro inédito do padre Renato Breves está lá no arquivo, para que seja digitalizado. Ele está todo datilografado, esse livro do padre Renato Breves, nós conseguimos também. Então, tudo que a gente consegue nessas pesquisas, caminha para arquivos, a Maria consegue digitalizar e preservar, né? É uma parceria grande com o arquivo. Tudo aquilo que ele sabe, por exemplo, ele passa para mim. E aquilo que a gente consegue, eu passo para ele. Você tem uma ideia, esses dias ele me falou que o Luiz Murat é a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Não é que ele seja melhor por ser a cadeira número 1. Por acaso, é a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu na Cacaria. Ele nasce na Cacaria, é outro escritor piraiense, nasce na Cacaria, é batizado na igreja de São José, se eu não me engano, e o pai dele era médico também lá. Então, por isso que a gente tem... dizem que quando você vai pesquisar... Não é terra do imortal. Piraí era conhecida como terra dos imortais por causa... Exatamente. Por quê? Por conta dessas figuras todas. O Luiz Murat disse, se você pesquisar, vai dizer que nasceu em Itaguaí, né? Itaguaí. Na realidade, ele é batizado em Piraí. Não tinha registro civil, os registros eram religiosos. O que se tinha naquela época os registros religiosos. Então, por aí vai. A gente vai... E nessas pesquisas, eu fiquei impressionado com um arrosalense, Álvaro da Almada Guerra. Ele nasce em Arrozal. Inclusive, tem uma rua em Arrozal que chama Doutor Álvaro da Almada Guerra. E ele vai assim andando em direção a São Paulo. Sai de Arrozal, vai para Resende, de Resende, Taubaté, São Paulo, né? Ele é filólogo, gramático, ele dá aula de latim, de grego, ele escreve conto, poema, crônicas, ele teve alguns cargos importantes em São Paulo, dentro da administração pública em São Paulo. Ele escreveu esse aqui, ó. Vamos falar dos talentos novos já. Deixa eu só chamar a participação aqui da Leslie, ela que deixou gravado um vídeo para participar junto com a gente aqui. Vamos ouvir a Leslie, já a gente volta falando sobre os talentos novos aqui do município. Boa noite a todos, em especial ao nosso colega acadêmico Mackenzie por proporcionar essa oportunidade nesse espaço. E peço desculpas que, por compromissos pessoais, só estarei presente através desse vídeo. Muito lisonjeada de participar dessa programação e de ser membro efetivo da Academia Literária de Piraí, como executiva e escritora, farei uma breve viagem histórica, considerando que somos um continente relativamente novo. Existimos historicamente, enquanto Brasil, a partir de 1500. Nossa primeira Academia Brasileira de Letras surgiu em 1897 e vivemos várias passagens histórico-políticas culturais. E nessa vastidão geográfica, as letras sempre gritaram e gritam. Também não poderia deixar de lado a fabulosa Semana de Arte Moderna de 1922, na cultura brasileira, quando desponta a implementação da arte autêntica brasileira, fundamentando uma presença importante
e forte da mulher ativa no cenário cultural. Toda cidade reflete em contos, em poemas, em crônicas sua história. Assim vamos engatinhando em nossos sonhos, porém executando ações para sua real fixação, trazendo à tona escritores locais, apanhados históricos, atividades junto às escolas, saraus, enfim, assim seguimos. E também não podemos deixar de agradecer e ressaltar o apoio de nosso governo municipal, por nos agraciar com um espaço para a nossa casa, para a nossa sede. Muito obrigada. E tenho certeza que Saulo ampliará com várias informações de suma importância a história de nossa academia. Agradeço e tenham uma excelente noite. Muito bem. Saulo Soares, João Pedro, gostaria de falar agora sobre os talentos novos da Academia Literária de Piraí. Primeiramente, quais são os estilos literários que a pessoa pode participar da academia como membro? Como é que é essa estrutura da academia? Conta pra gente um pouquinho. Então, os diversos estilos literários, né? Inclusive compositores, quem é letrista, compositor, pode participar também, né? Quem escreve matérias jornalísticas, enfim, romance, poemas, enfim, todos os O gêneros, né? estatuto ele abre uma gama de gêneros e possibilidades para quase, quase tudo é permitido. Mas nós temos diversas pessoas nesses diversos gêneros com muito talento. Com talento reconhecido, com talento publicado, com talento não reconhecido, porque as pessoas não conhecem. A gente precisa mostrar o trabalho dessas pessoas. Acho que a troca foi a parte mais importante de tudo. Isso. Da última reunião que a gente teve, e me esqueci o nome dela, mas ela falou de como foi publicar o livro dela, como Deve ser a Ana foi Lúcia. isso, como foi a publicação, como foi a aproximação com editoras e angariar público. Isso foi muito esclarecedor. João Pedro falou sobre nosso... o estatuto ser abrangente, até porque hoje você tem o advento da internet. Muita gente produz alguma coisa para a internet. Sim. Não necessariamente publicado. Muitos projetos, inclusive, começam na internet, com boca a boca, tendo um público fiel pela história, e a relação do autor também com o público fica cada vez mais próxima, porque ele está falando diretamente, não tem intermediário. E plataformas de crowdfunding fazem tornar realidade um sonho. Sim. Uma coisa que eu achei interessante... Enquanto a gente está conversando, está rolando aí imagens lá da sede da academia. Tá? O pessoal vai ver que ficou muito bonito, muito, muito bacana mesmo. E o que eu achei interessante, que foi um motivo de grande alegria, foi que as pessoas não sabiam que havia tantos escritores em Piraí. Nós colocamos os livros sobre a mesa, né? E eu coloquei autores piraienses, né? São vários autores piraienses que a gente não sabia. Pessoas falam assim, mas todos esses aqui são escritores de Piraí? Eu falei, são escritores de Piraí. E nós estávamos como que desarticulados, né? Acho que um importante agora, com a criação da academia, é fazer essa articulação. Temos 30 cadeiras na academia. Hoje somos 21 acadêmicos, né? 13 homens, eu fiz uma separação aqui para dar uma noção para as pessoas, né? E 8 mulheres, né? 9 desses têm livros publicados. Fora os que têm livros publicados que a gente não sabe, que estão por aí, que a gente vai descobrir, né? Que a gente vai descobrir. Tem pessoas que já faleceram
que podem fazer parte da academia numa condição em memória, vamos dizer assim, que eu acho que o próprio estatuto permite, né, prestar sua homenagem, né? Então, por exemplo, lá nós temos o doutor Fernando que é Fernando falecido, Leal. Fernando Leal, o padre Renatinho. O padre Renatinho tem livros lá. Então, essas pessoas... O seu Atílio. Seu Atílio é uma figura... O seu Atílio, olha, é um escritor maravilhoso, o seu Atílio, né? É muito legal, muito legal. Tudo é muito, muito bom. Muito bom ter conversado aí com vocês sobre esses assuntos aí que deixam a gente bastante alegre, feliz, né? Entusiasmado, né? Para seguir caminhando aí junto com todos nós, né? Na Academia Literária de Piraí. Tá certo. Conversamos aí com o Saulo Soares, com o João Pedro, sobre a Academia Literária de Piraí, que foi praticamente fundada agora há pouco tempo, né, o João Pedro? Foi outubro do ano passado. Foi. Então, em outubro, e que funciona na sede ali da Secretaria de Cultura, né, na antiga delegacia. Na Casa de Cultura. Na Casa de Cultura, e que você pode ir lá também, aproveitar e já fazer a divulgação da Casa de Cultura, tem sempre as coisas bacanas para visitar, né? Tem o Museu da Virgínia Land, continua ainda lá? Continua. Tem uma exposição sobre astrofotografia também. E nós pretendemos, Mackenzie, né? Nós chegamos a ficar alguns dias fazendo atendimento na academia, né? 2 vezes na semana ter alguém da academia para poder atender as pessoas e conversar um pouco sobre literatura, né? Eu atendi algumas pessoas lá, conversei criancinhas, coloquei os gibis para lerem, enfim. Mas com essa pandemia, agora fica difícil. Mas quando isso melhorar, a ideia é termos pelo menos 1 ou 2 vezes na semana alguém lá na academia para poder atender as pessoas. Não é só, por exemplo, como acontece, muitas academias, e só se reúnem os acadêmicos, né? Não, está aberto para poder atender também as pessoas que queiram visitar e saber um pouco mais não só sobre a academia, como sobre os patronos, né? Sobre os escritores de Piraí, né? Enfim, torcer para essa pandemia acabar, para a academia seguir essa atividade. João Pedro, obrigado pela sua participação. Uma ótima noite. Prazer, Mackenzie. Você está no Rio, né? Um abraço para todo mundo. Eu estou no Rio, quente, essa cidade, é só calor, mas estamos sobrevivendo e estamos vivendo na medida do possível. Tá certo. Saulo Soares, você está em Santanésia, o clima mais ameno um pouquinho, mais gostoso. Obrigado. Menos quente que o Rio, com certeza. Com certeza. Mas também está quente. Mas também está quente aqui, né? Mas foi um grande prazer estar aqui. Vamos fazer outros programas, se Deus quiser. Com certeza. E vocês que estão nos assistindo, dá aquele like, compartilhe, você no Facebook, né, dá aquela compartilhada no YouTube, não deixe de se inscrever e de acionar o sininho toda vez que o Papo Cultural, né, algum programa da MacBlues for ao ar, você vai ser avisado e vai poder acompanhar, tá curtindo aí junto com a gente, fazendo a companhia. Tá legal? Então, muito obrigado a todos. Saulo, João Pedro, Papo Cultural volta em outro momento com mais um super papo falando de cultura. Tchau, gente. Grande abraço. Obrigado. Tchau. MacBlues Web TV, o coração sente o que você vê. MacBlues Web TV.